Ok, pessoal, vamos lá então. Começar aqui a aula. Vou só dar uma olhada, confirmar aqui. Felipe pediu para ver se estava já confirmado. Tá sim, Felipe. Você já está aqui aparecendo para mim. Ok. Ok. Vamos lá então, prosseguir. Na aula passada, né? Eu pedi para vocês trouxessem as dúvidas. Pouca gente trouxe, basicamente, ninguém trouxe dúvida, né? Mas alguns já tinham começado a ler o livro, aquele livro branco, tá? E aí eu pedi para que vocês realmente começassem para trazer as dúvidas hoje aí para mim. O que a gente vai fazer hoje é tirar a dúvida. Realmente eu preciso aí das dúvidas de vocês para que a gente conduza a aula, tá? E aí depois a gente passa aí novas atividades. Então o livro branco que eu me referi a esse daqui, está lá disponível no AVA para vocês baixarem, tá? Eu pedi para que vocês lessem capítulos 1 e 2 e trazer as dúvidas, ok? E aí eu quero saber aí quais são as dúvidas de vocês. Coloquem aí para mim o que é que não ficou claro, o que é que você não conseguiu fazer, deu algum problema com relação a esses capítulos. Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, Diga, Felipe. eu tenho uma dúvida, mas não é referente ao livro, não. É que, assim, o senhor, quando for começar a mexer mesmo no programa, o senhor vai fazer, tipo aqui na aula virtual, que a pessoa, o senhor vai mexendo aí, a gente vai vendo daqui, a gente consegue ver o que o senhor vai fazendo, tipo, o senhor vai programando, aí a gente vai vendo os... Consegue. Consegue, mas aí como é que eu trabalho aqui com os alunos? Nessa primeira etapa da disciplina, nesse início, né, nessas duas primeiras semanas, vocês vão ler esse livro aqui para poder introduzirem, terem uma introdução, né, a uma linguagem de programação, para vocês terem uma Uma ideia base. do que vai ser feito, tá certo? Então, o que é que eu pretendo fazer com vocês? Vocês vão ler até o capítulo 5 desse livro branco aqui, tá? O meu objetivo é que vocês leiam e façam as atividades desse capítulo, até o capítulo 5. Essas atividades aqui vão dar para vocês, né, as bases, né, os fundamentos que a gente vai precisar para poder trabalhar aqui nessa disciplina, tá? Aí, Então, depois que a esses gente lê. fundamentos, eles vão ser introduzidos com esse livro branco. Quando vocês estiverem, né, já com essas estruturas apresentadas, aí eu vou começar a formalizar esses fundamentos aqui. Aí eu vou Depois vai começar a formalizar praticar, né? e aí vocês vão começar a praticar, exatamente, né? Aí com a prática é que eu vou começando, né, a apresentar os fundamentos, a formalização para vocês. Aí como é que vai ser essa prática? Vocês vão fazer os exercícios, mas obviamente que vocês vão ter muitas dúvidas e vocês vão trazer as dúvidas para mim. E aí eu vou resolvendo as dúvidas com vocês aqui e vou mostrando como é que é feito, tá? Ok. E aí vai chegar um ponto que as dúvidas elas já não vão mais existir tanto, né? Mas eu vou continuar tirando as dúvidas, mas elas já vão começar a ser mais elaboradas, mais complexas, mas eu vou fazendo isso daqui, né, com vocês. Mas o processo vai se dar dessa maneira. Entendeu, Felipe?
Entendi. Beleza. Aí qual é o meu objetivo hoje aqui com vocês? A meta é o seguinte: é na próxima semana, tá? Na segunda-feira, deixa eu só ver aqui, eu acho que é dia 16. É, não, dia 17. Na próxima terça-feira, o meu objetivo é a gente já começar a trabalhar com aquela ferramenta, né, Uri Online, que vocês criaram lá a conta, né, mandaram um e-mail para mim. A partir da próxima semana a gente vai trabalhar com ela. E aí, para a gente começar a trabalhar com ela, eu preciso que todos vocês, sem exceção, tenham lido pelo menos até o capítulo 3, tá? Então a meta para a próxima semana é que todo mundo tenha terminado aqui o capítulo 3. Aí eu começo já a formalizar as coisas aí com vocês. É como se eu estivesse, né, fazendo o que com vocês? Ensinando, né, você apresentando as letras, mostrando aí os fonemas, né? B com A, ba, C com A, K, né? E aí vou começar a juntar as sílabas, né? Casa, né? Barco, começar a juntar e aí depois vocês já vão começar a falar palavras, escrever frases. Então esse momento aqui é para fazer isso. Então, na próxima semana, eu já vou começar a montar frases aí com vocês, né? Vocês já vão estar aprendendo aí as palavras e vão, a próxima semana, já fazer frases. É como, acredito que aí alguém deva praticar esporte ou tocar algum instrumento, né? Eu acho que aí, quem pratica aí algum esporte, por favor, me avise aí. E diga qual é, só para eu poder usar o exemplo. Ninguém pratica esporte? Luta o quê, Ciel? Perfeito. Então, o Ciel pratica uma arte marcial. Então, o Ciel, legal, cara. Armas de corte no Páqua, massa. Mas você pratica jiu-jitsu, né? Páqua também é uma arte marcial. Então, quando você está aprendendo arte marcial, você deve ter aprendido os fundamentos, né? Você aprendeu os fundamentos e depois que você aprendeu isoladamente aqueles fundamentos, você passou a aplicar aquilo, né? De uma maneira combinada, né, de uma maneira orientada pelo sensei, né? E aí você começou a aplicar aquilo em lutas, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é isso. Esse livro branco, exatamente, é só tutorial. E aí você tá doido, não, eu já quero entrar no dojo, já quero ir pro tatame lá para lutar. Não, não é assim, né? É como aquele exemplo lá que eu dei, né, do filme lá do Karate Kid, a versão original, né? Daniel San querendo lutar, aprender, e o Miyagi lá mandando ele limpar encerar o carro, pintar a cerca, pintar a parede. Então o que a gente está fazendo é isso, trabalhando aí os fundamentos, e aí na semana que vem a gente já vai começar a aplicar isso. Aí vocês vão ver que o negócio vai fazer sentido, tá certo? Então, ótimo exemplo. Inclusive, né, a metodologia que eu uso aqui, o nome é Dojo de Programação, né? Que é inspirado realmente nas artes marciais. E aí eu vou ficar fazendo aqui com vocês os códigos e vocês vão ficar vendo, né? Vou tirar a dúvida aqui uns dos outros e vocês vão ver eu programando aqui na hora. Só que se eu programar agora aqui, vocês não vão entender nada. Eu preciso que vocês tenham um mínimo de conhecimento para que eu possa começar realmente a fazer. Professor, É... Oi, Felipe. aí aquela conta que o senhor fez a gente criar, ela serve para quê? É que eu não entendi direito para em que ela vai auxiliar. Ali é onde tem os problemas que a gente vai resolver usando algoritmos, Ah, tá? É ali, usando aí o exemplo da arte marcial. Ali é o dojo, ali é onde eu vou jogar vocês para lutarem, tá certo? entendi. Ali é a prática. Ali é a prática, né? É como se, por exemplo, você joga futebol, você treina quais fundamentos? Chute, passe, né?
Quem treina vôlei, quais são os fundamentos? Recepção, né? Saque, né? E aí, aquela ferramenta é o jogo, ali é o campo. Aí eu vou jogar vocês ali para vocês, né, jogarem realmente a partida para valer. Só que se vocês não treinarem, não souberem os fundamentos, vocês não conseguem, né, avançarem. Se fosse natação, aquela ferramenta ali é a piscina. Eu vou jogar vocês ali na piscina. Só que eu tenho que ensinar os fundamentos, né? E é isso que eu preciso que vocês façam com esse livro branco. Professor, não tem como a gente ir logo para lá, não? Não. Até tem, mas aí eu vou estar fazendo uma coisa irresponsável, A tá? gente não vai Por entender quê? Porque eu nada, né? preciso, vocês não vão entender nada. Aí vocês vão ter que voltar para, né, para essa fase que vocês estão, que é ler aqueles capítulos lá do livro. Exatamente, Ciel. Ótima analogia também, né? Gostei também desse exemplo aí. E aí eu vou até, se você me permite, eu vou usar também com outras turmas aí futuramente, né? Então, se eu começar a jogar xadrez aqui, quem não sabe jogar xadrez não vai entender nada. Então, vocês precisam saber como as peças funcionam, como que elas se movem, né? Qual é o objetivo do jogo, para então você começar a entender uma partida, né? A assistir uma partida de xadrez e começar a entender. Mas bom exemplo aí também. Ótimo. Ok? Então vamos lá. Então vamos aí às dúvidas. O Sávio aí leu o capítulo 5, tranquilo, né? Pronto. A dúvida aí do Sávio com o return da função. Essa é a dúvida que mais ocorre nesse começo. Perfeito. Então, eu vou começar tirando essa sua dúvida agora, tá certo? Quem não leu, tá certo? Vai se sentir agora forçado a ler para poder acompanhar, porque aí agora eu vou começar, né, a tirar dúvidas aí de vocês. Quem já leu, ótimo, vai acompanhar aí eu tirar a dúvida, tá? E quem tem dúvida aí, por favor, coloque no chat que eu vou tirar de uma por uma. Mas o livro é bem tranquilo mesmo, a ideia é essa, né? É ser uma introdução bem tranquila para que a gente comece a aplicar. Então vamos lá. A dúvida aí do Sávio, né, é com relação ao return de uma function, de uma função. Então o que que acontece? Eu acho que ele já apresenta aqui no capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 2. É no capítulo 2. Pronto. Onde ele apresenta uma estrutura chamada function, né, ou função. O que que é uma função, né? Vamos lá. Na matemática, vou só usar o exemplo da matemática porque ela é a base dessa estrutura da programação, da função. Então, o que é na matemática a função? Vocês devem ter, vocês viram isso lá no colégio, na escola, né? Na matemática, a função, por exemplo, y igual a f de x, né? O que é que significa isso? Significa que eu vou calcular o valor de y em função do valor de x, né? Ou seja, eu preciso do valor de x para poder calcular o valor do y. Como assim? Imagina que eu tenho essa função aqui, ó, x mais 1, ok? Tá aqui assim. A função que eu vou usar aqui vai ser essa. Y igual a x mais 1. Então, para eu calcular o y, eu preciso saber o valor do x. Eu calculo o y em função do valor de x. Por isso que o nome é função. Então, o y depende do x. Por exemplo, se eu tiver aqui, quando x é zero, qual é o valor do y? 0 mais 1 dá 1. Quando x é 1, qual é o valor do y? 1 2. mais 1 é 2.
e por aí vai, né? Então, o y ele é calculado em função, né? E por aí vai. O y é calculado em função do x. Como é que esse conceito de função se aplica na computação, né? Na programação? Ele se aplica do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Quando eu estou criando um código, eu posso criar o que a gente chama de function, né? Que é função em inglês. Então, como é que é isso? Eu posso criar aqui function, que eu vou chamar aqui de f. O nome que eu vou dar para minha função vai ser f. E o que esse f vai receber como parâmetro, tá? O nome disso daqui, esse carinha que fica bem aqui dentro dos parênteses, a gente chama de parâmetro. Então, esse cara aqui, o nome dele é parâmetro. Ou argumento também, vocês, dependendo de onde vocês estiverem lendo, estudando, até conversando com algum amigo aí, você está no aniversário, aí estão conversando lá, e o cara fala do argumento da função. Tá? Você já sabe, opa, o argumento é o parâmetro, né? É aquele número, é aquele valor que vai ficar dentro dos parênteses. Então, eu vou dizer aqui qual é o parâmetro da minha função. O que é que essa função f vai fazer? Então, eu vou colocar entre chaves o que a minha função vai fazer. Então, é o seguinte. Essa função, ela vai fazer o seguinte. Eu vou ter uma variável aqui, que eu vou chamar de y. E essa variável y vai receber o valor de x mais 1. Vai receber o valor de x mais 1. Só que apenas calcular o y não é suficiente. Eu preciso retornar esse valor para quem está chamando a função, para quem está usando a função. Então você vai entender a função como se fosse uma espécie de caixa preta, né? Imagina a função como se fosse uma caixa aqui. Eu não sei o que é que acontece lá dentro, mas eu sei o seguinte: toda vez que eu mando, que eu coloco dentro dessa caixa um valor qualquer, né? Toda vez que eu coloco aqui dentro dessa caixa um valor qualquer, essa caixa magicamente devolve, né? Manda para fora dela um outro valor. E que valor é esse? Neste caso aqui desse meu exemplo, essa caixa vai pegar o valor do x, soma mais 1, e aí manda para fora dela. Então, é como se essa caixa aqui fosse a minha função. Tá? Então, ela recebe o x, calcula x mais 1, só que ela tem que devolver, ela tem que jogar para fora dela um valor. E o comando return é o comando que vai retornar, né? Vai mandar esse valor para fora. Pronto. Então aqui eu tenho uma função que está definida. Como é que eu vou usar essa função? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar aqui uma variável valor. Eu vou pedir para alguém digitar um valor. Digite valor. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero mostrar o resultado dessa função.
vou criar uma variável aqui chamada resultado, e essa variável vai receber o quê? F valor. O que vai acontecer? O valor que eu digitar vai ficar armazenado nessa variável. Eu vou passar esse valor para essa função f, que eu disse como é que ela vai se comportar aqui, ó. Aqui eu apenas disse qual é o comportamento dela. Então eu coloco o valor dentro da minha função, né? Eu passo para ela, como se eu estivesse jogando aqui dentro dessa caixa. Aqui está a minha caixa, ó. Ele vai pegar aquele valor, aí esse valor aqui, ó, que ele passou, ele copia para cá. Ele substitui aqui como se fosse o x. Aí ele vai pegar o x, soma com 1, atribui para essa variável e retorna ele para fora. E aí ele joga para fora o valor, né, alterado. Ele vai retornar aquele valor para onde? Retorna para cá, ó. Ele retorna para cá e atribui para esse resultado. Tá? E aí aqui eu posso até exibir o resultado. Então vou testar aqui esse código. Vou fazer um teste. O que é que vai acontecer? Eu vou só usar aqui essa função parseInt. Vocês já devem ter visto, né? Quem não viu, eu falo já o que é que ela faz. Então pronto. Então vou rodar aqui aquele nosso programa. Digite um valor. 0. Aí o que é que aconteceu? Ele mostrou para mim 1. Então aquele 0 que eu digitei ficou armazenado aqui no valor. Eu passei o 0 para a função f. A função f recebeu o 0, somou mais 1 e retornou um 1 como resultado. Aí ele retorna um 1 para cá, ó. É como se eu tivesse isso daqui agora. Aí eu atribuo o 1 para a variável resultado. E aí agora eu exibo aquele valor. Então o return ele vai ser o comando responsável por retornar, jogar para fora da função algum valor, né, que eu ou calculei ou eu quero que seja exibido, seja passado, né, para quem chamou a função, ok? Sávio, ficou claro aí? Ficou mais claro? Isso, exatamente, Sávio. Você vai usar a function em uma variável, exatamente. E aí ele faz exatamente isso daí, ele joga o valor para fora e aí esse valor você usa na variável. Isso, exatamente, Jorge. Beleza. Pronto. Tá? É importante deixar claro, pessoal, isso daqui. Tá? Acredito que esteja claro para vocês, mas faço questão de ressaltar. O que acontece quando eu crio uma variável? O que é uma variável? Ela é um espaço na memória do computador. Então, quando você roda um programa, o que acontece? Na memória do computador, e vocês devem, quem é da ciência da computação ou engenharia de computação, deve estar fazendo ou fez uma disciplina de fundamentos de sistemas, né, computacionais, viu isso já ou está vendo isso na prática, mas quem não é da computação é o seguinte: a declaração de variáveis, ela cria um espaço na memória do computador. Ela reserva, ela aloca um espaço dentro da memória do teu computador. E aí ela dá um nome para aquele espaço. Então, quando eu declarei aqui var valor, eu fiz isso aqui. Imagina que esse espaço em branco é a memória do meu computador. Ele cria
a área na memória chamada valor, né? E aí eu posso usar essa área na memória para armazenar qualquer valor que eu quiser, né? Eu posso armazenar qualquer tipo de dado. Posso armazenar um número, posso armazenar um texto. E aí ele fica lá armazenado temporariamente, enquanto o meu programa está sendo executado. Quando o meu programa termina de ser executado, aquela variável ou aquelas variáveis que foram criadas, elas são eliminadas, tá? Então, o tempo de vida útil delas é enquanto o programa está sendo executado. Aí o que acontece, né? Por exemplo, quando eu tenho isso daqui, né? Var valor igual a paciente. Na verdade, eu tenho aqui dois comandos, né? Vocês devem ter visto isso no livro. Eu tenho aqui o comando var valor e esse outro comando aqui. Esse primeiro comando é cria a variável na memória. Ele faz isso, ó. Mas ainda não tem nenhum valor. Aí esse segundo comando vai ler um dado que eu vou digitar do teclado e vai atribuir aquele valor que eu digitei para essa variável. Então, quando eu digitei o número 0, o que aconteceu? O 0 ficou armazenado aqui. Então, na memória do computador ficou algo desse jeito aqui. Tá? Só que aí, para simplificar, a gente pode escrever esses dois comandos em um só. Né? Dessa maneira. Bom, do mesmo jeito aqui, ó. Eu posso ter... Na verdade, aqui eu tenho dois comandos. Eu crio a variável resultado. E quando eu crio a variável resultado, eu estou tendo isso daqui. Eu tenho uma variável chamada resultado e ela vai ser usada para armazenar algum valor. Qual é o valor que eu vou armazenar dentro dessa variável? Eu vou armazenar o que essa função aqui retornar. Tá? Eu vou armazenar o que essa função retornar. Para simplificar, a gente pode juntar esses dois comandos num só. E aí ficaria assim. E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui f valor. Aí olha o que é que acontece aqui na prática, pessoal. Quando eu quando eu defino uma função, a função ela fica lá na memória do computador. Então, uma área lá na memória, eu vou ter a minha função chamada f, o nome da função aqui é f. Aí o que é que acontece quando eu executo esse comando aqui, ó? Bom, ele vai pegar, a minha função f, ela está definida dessa maneira, ó. Ela recebe um parâmetro chamado x. Então, dentro da minha função, esse x aqui é uma variável. Dentro da minha função, eu tenho uma variável chamada x. E dentro da minha função, foi criada uma variável chamada y. Então, eu tenho aqui dentro lá da minha função, uma variável chamada y. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu faço a leitura lá da informação, né, eu vou digitar 0. Eu digitei aqui 0. Aí o 0 foi atribuído para a variável valor. Então a memória está desse jeito aqui no momento. Ó. Nesse momento aqui, a memória do computador vai estar assim. Opa, vai estar assim. Ainda não existe a variável resultado. Eu tenho uma função e tenho um valor. Aí agora a variável resultado é criada. Beleza. Aí ele vai chamar aqui a função f e vai passar para o parâmetro o valor. O que é que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o número que está dentro dessa variável e vai passar para esse aqui, ó. Então ele vai fazer isso. Ele pega
o que tem dentro aqui dessa variável, copia para o x, ó. Ele vai fazer uma cópia desse valor para o x. E aí ele vai executar os comandos que estão dentro da função. Aí ele criou lá a variável x, vai calcular x mais 1. X é 0, mais 1 dá 1. Aí ele atribui 1 para a variável y. Então, observem aqui que a variável y tem o valor do cálculo, mas está lá dentro da função. Eu quero que esse valor saia de dentro da função, que ele seja retornado para mim. E aí esse comando return y vai retornar o valor que tem lá no y. Retorna para onde? Retorna bem para cá, ó. Exatamente lá para o local que foi chamado. Aí ele coloca aqui como se fosse 1. Aí ele atribui 1 para a variável resultado. Aí eu vou ter aqui um 1 na variável resultado. Aí agora tem um comando document_write resultado. E ele exibe o que é que tem lá na variável resultado. Como tem 1, né, nessa variável, o 1 é o valor que vai ser exibido aqui. E aí finaliza. Ok? Então acho que agora deu para ter uma ideia do que é que está acontecendo. Então é importante vocês terem a noção, né? Essa noção de que a variável é uma área na memória que tem um nome específico que está disponível para deixar valores armazenados temporariamente, né? Para que eu possa usar sempre que eu precisar. Ok? Tá claro aí, pessoal? Dúvidas? Sim, professor. Beleza. Exatamente, Jorge. Exatamente. Lembra exatamente isso daí. Algoritmos e estruturas de dados. Ele mexe diretamente com as estruturas de dados. Só uma dúvida aqui. Você falou aí, o teu curso, Jorge, qual é o teu curso mesmo? Tu é do ADS, né? Pronto, beleza. Então, pessoal de ADS, de computação, de engenharia de computação, né? Eles trabalham com essa ideia aí, né? Mais de perto, né? Mas aí é importante deixar isso claro para o pessoal das engenharias, né, que não são da computação. Ah, beleza. Tu era do SI, né? Então tem bem claro aí essa noção. Isso. Tu já tinha feito então algoritmos e estruturas de dados lá, né? Beleza. Beleza. Ok. Mas aí você vai ver, a gente tem uma disciplina de estrutura, só de estrutura de dados aqui, né? Especificamente para aprofundar o assunto. Ok. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bom, aí aqui no caso, né? No capítulo 2, ele usa um exemplo de função que não necessariamente é para fazer cálculo, né? Então vocês vão usar a função das mais diversas maneiras possíveis, né? Sempre que você tiver um conjunto de instruções, um conjunto de código que vocês queiram executar várias vezes, né? Para você não ter que escrever todos aqueles códigos, né, novamente, você bota ele dentro de uma função e apenas executa a função, tá? Aí é como se ele estivesse executando todos os códigos, né, de uma vez só, né, no mesmo momento. Ué, pronto. Beleza. Beleza. É sim, Jorge. É JavaScript a linguagem do livro. A linguagem de programação.
E aí isso me faz, já que vocês não estão me trazendo ainda mais dúvidas, eu vou jogar uma dúvida aí para vocês. Qual é, então, não sei se deu para ficar claro ainda, quer dizer, já, qual é a diferença do JavaScript e do HTML? E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Deu para ficar claro o que é um, o que é o outro? Qual é a diferença? Vamos ver se alguém aí já teve a percepção. Qual a diferença? Né? Professor, você está ensinando duas linguagens para a gente, JavaScript, HTML, a gente vai aprender essas duas linguagens? Isso, exatamente, Céu. Isso, em linhas gerais, né? É exatamente o que você falou. Especificamente, o que é? Vamos lá. A gente tem aqui duas coisas diferentes. A gente tem o HTML, tem o JavaScript. O HTML, ele não é uma linguagem de programação, tá? O HTML, ele não é linguagem de programação. Como o Ciel falou, né? O HTML, ele é um Hypertext Markup Language, né? Então, o HTML é uma linguagem de marcação de texto. Linguagem de marcação de texto. Ou seja, é uma linguagem usada para você formatar textos, formatar páginas na web, né? Formatar aquele conteúdo que é exibido dentro de um navegador, o que é exibido aqui. Então, para você exibir páginas no navegador, você usa o HTML, que é a linguagem para formatação, para marcação de texto. Quer dizer, para formatação de hipertexto. Tá? Não é um texto qualquer, é um hipertexto. O que é um hipertexto? É um texto que tem referências, que tem links para outro texto. Então, quando você está lendo um texto, sei lá, você está numa Wikipedia aqui, né? Vou botar aqui uma página aqui, né? Então, você tem aqui vários links que te levam para outras páginas, né? Que te levam para outros textos. Então, isso é que é um hipertexto, né? É um texto que tem links para outros textos e acaba ficando um hipertexto. E para você construir textos assim, você usa essa linguagem chamada HTML, uma linguagem de marcação de texto. Tá? Então, isso daqui é uma linguagem de marcação de texto. E o JavaScript é o quê? O JavaScript é uma linguagem de programação. É uma linguagem que você constrói programas. Você constrói, né, desenvolve algoritmos com ele. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença entre um e outro, tá? Então, jamais digam, eu sei programar em HTML. Não, não faça isso, tá certo? Porque ninguém programa em HTML, tá? Você desenvolve páginas em HTML, né? Você desenvolve sites em HTML, mas você não programa em HTML.
Você programa em JavaScript, porque o JavaScript ele é uma linguagem para programação. E o que é programação, né? O que é programação? O que é a programação? Programação é uma atividade de onde você programa um computador. Programação é uma atividade, né, que envolve programar um computador, né, um dispositivo de computação, tá certo? Pode ser um laptop, um notebook, pode ser um celular, um tablet, pode ser uma televisão, um Smart TV, né? Pode ser um carro, né? Já temos carros que são autônomos. Então, qualquer dispositivo de computação, né? Ele é programado. E o que é programar um computador? É dar instruções para o computador executar. Ok? Então, programar é você dar instruções para o computador executar. E ele vai executar aquelas instruções. E aquelas instruções que você vai dar precisa ser numa linguagem que o computador entenda. E a linguagem, né, que a gente usa é uma linguagem de programação. E aí existem várias linguagens de programação, centenas, né? Porém, nessa disciplina, a linguagem que vocês estão aprendendo é o JavaScript, que é uma linguagem boa para introdução à programação, tá certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Tiver, né, no aniversário lá, sei lá, conversando com teus amigos, está num bar e tudo mais, não fale isso. Ah, o programa em HTML. Não faça isso, tá certo? Não diga essa bobagem, tá? Se você disser isso, você até merece pagar a conta aí de todo mundo, tá certo? HTML não é linguagem de programação. E aí o que é que vai acontecer? O que vocês estão aprendendo agora é a linguagem JavaScript. Vocês estão aprendendo aí os primeiros passos, né, na programação, mas vocês ainda não têm condição de resolver problemas usando, né, uma linguagem de programação. Porque o objetivo dessa disciplina, como eu falei na aula passada, né, na semana passada, é vocês vão aprender a resolver problemas de uma maneira sistemática, né, usando algoritmos, né, usando algoritmo. E aí o que é que você faz com um algoritmo? O que é algoritmo? Que a gente ainda vai entrar sobre, né, nesse assunto. É uma sequência de instruções que devem ser executadas para atingir um objetivo, para resolver um problema. E aí, quando você escreve, desenvolve um algoritmo, você pode escrever esse algoritmo numa linguagem de programação, que aí o computador consegue entender. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina é isso. É basicamente isso daqui. Ok? Vocês vão ter um problema, precisa ser resolvido, e aí esse problema vocês vão precisar, né, encontrar uma maneira de resolvê-lo de maneira sistemática, e aí vocês vão desenvolver um algoritmo que é capaz de resolver o problema. E aí esse algoritmo ele vai ser esse algoritmo, ele vai ser depois escrito numa linguagem de programação e esse algoritmo escrito numa linguagem de programação,
ele vai ser executado pelo computador. Então, esse aqui é o esquema do que vai acontecer aqui. Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai desenvolver em vocês é essa habilidade aqui, tá certo? A partir de um problema, vão pensar num algoritmo e aí vão usar uma linguagem de programação para escrever um programa, né? Um programa que vai ser executado por um computador. Ok? Beleza? Tá claro até aqui? Isso, Jorge. O HTML ele é mais visual, é o design, e o JavaScript é o funcionamento. Você vai programar, né, comportamento dele. Exatamente. Exatamente, Ciel. F12 ou Ctrl Shift J, né? Por exemplo, se eu quiser ver o código aqui dessa página, se eu apertar aqui o F12, a gente vê o HTML dele aqui, né? Está meio aqui, está muito embananado aqui para mim. Tá aqui o código-fonte aqui, ó, né? Ou então você pode aqui, botão direito, exibir código-fonte da página, né? Ctrl U, no caso do Chrome. Aí você vê aqui o código melhor. Então isso aqui é HTML, ó. Nessa disciplina, o objetivo dela não é aprender HTML, tá bom? Se você se interessar por HTML, é ótimo. Mas aí você vai estudar HTML, né, por conta própria, porque é um negócio interessante, né? Existem muitas oportunidades, né, profissionais na área, mas o objetivo da gente é isso daqui, tá? O foco da gente é resolver problemas usando algoritmos e vamos usar o JavaScript para escrever nossos algoritmos. Mas se a gente vai usar JavaScript, por que a gente está misturando com HTML? Né? Aí vem uma dúvida bastante comum dos alunos. E o que é que tem a ver o HTML com o JavaScript? É porque é o seguinte, o JavaScript tem duas maneiras de você executá-lo, tá? Ou você roda ele no, como a gente chama de front-end, né? Você chama também no cliente, né? Na máquina cliente, ou seja, está no teu computador aqui e ele vai rodar no teu navegador. Então aqui é o teu computador e aí você vai usar um navegador aqui para poder executá-lo, né? Essa é uma maneira de você executar o JavaScript. Agora existe uma outra maneira onde, né, que é chamado em linhas gerais de back-end, ou algumas pessoas dizem que é o modo servidor, né? Então vai rodar na máquina, no computador mesmo, né? Aqui é um CPU. Aí aqui, nesse caso, você usa uma tecnologia, um aplicativo, né, chamado Node.js.
Então, o JavaScript eu posso rodá-lo, né, dessas duas maneiras aqui. Aqui na disciplina, a gente vai usar essa maneira aqui, que é a mais simples e a mais fácil, tá? Por quê? Porque todo mundo tem um bloco de notas, né? Tem um editor de texto instalado e tem um navegador. Então não precisa instalar mais nada. A gente já pode começar a programar com o que tem, né? Então, o que é que vai acontecer? Para eu rodar o JavaScript dessa maneira, eu preciso de uma página HTML. Eu preciso ter uma página HTML, onde dentro dela eu vou ter o meu código JavaScript. Então, essa é a relação, tá bom? Então, o HTML é o local onde eu vou colocar o meu código JavaScript. Como a gente não tem objetivo de trabalhar, de aprender HTML aqui, né? Ninguém está fazendo curso aqui para ser desenvolvedor front-end. A gente quer só usar o JavaScript para escrever nossos algoritmos. A única coisa de HTML que a gente vai usar aqui, uma das poucas coisas, é essa tag aqui, ó, chamada script, certo? É uma tag onde eu coloco dentro dela o meu código em JavaScript. E aí o código é executado pelo navegador, tá certo? Então, basicamente, o mais importante aqui do HTML que a gente vai usar é isso, ok? Existem algumas outras tags, por exemplo, essa daqui vocês já devem ter visto lá, acho que no final do capítulo 1, essa tag chamada meta, né? Aí você bota esse comando aqui, HTML, isso é um comando HTML, para quê? Para que a tua página reconheça os acentos, né? As letras acentuadas do português. Se eu não usar essa tag aqui, qualquer caractere acentuado vai ficar lá estranho, vai aparecer um símbolo lá que eu não reconheço. Ok? E vão aparecer alguns outros, por exemplo, se eu quiser salto de linha, se eu quiser fazer um break, né? Eu uso o comando, boto um document write com esse BR. Esse BR entre menor e maior, né? Essa tag significa break line, é uma linha de quebra. Né? Ele quebra a linha e aí a próxima mensagem que eu exibir vai aparecer embaixo. Tá? Então, basicamente de HTML é isso que a gente vai usar. Ok? Bom, isso. Dá, George, dá sim. Você pode fazer um site só com HTML, puro, sem CSS. Você vai escrever muito mais, mas você consegue. A vantagem de usar o CSS é que você consegue determinar o estilo visual, né, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil. E se você quiser, né, enjoei da minha página, quero mudar o visual dela, você não precisa reescrever tua página, você apenas mexe lá no arquivo CSS. Aí automaticamente a tua página assume uma outra formatação, tá? Correto, Jorge. Você pode criar um arquivo JS e usar separadamente, tá certo? Essa maneira que você está falando é a maneira profissional, tá certo? Inclusive no livro branco, ele vai apresentar essa maneira lá no final, no capítulo 9, onde ele fala aqui de boas práticas, ele vai apresentar exatamente isso daí, uma maneira de organizar o código. Então eu poderia, né, separar o meu HTML do meu código JavaScript. Você usaria dessa maneira aqui, ó. Como assim? Vou fazer aqui um exemplo para vocês verem.
Se eu quisesse separar, eu poderia fazer assim. Isso daqui, ó, é JavaScript. Então, vou pegar isso aqui, vou tirar daqui e vou deixar num arquivo separado com esse código aqui. E vou salvar esse arquivo. Eu vou chamar ele aqui de código.js. O JS de JavaScript. Então, aqui eu tenho o meu código puramente JavaScript separado. Aí como é que eu vou fazer para essa página HTML, esse arquivo HTML, ter acesso, né? Executar aquele código que eu tirei daqui de dentro? Eu vou aqui nessa tag script, eu vou colocar esse parâmetro aqui, ó, src igual. O src significa source code, né? Código-fonte. Aí a gente bota só src para abreviar. Código.js. Então, o que é que acontece? Eu estou dizendo que o código-fonte do script que eu vou executar vai estar nesse arquivo aqui separado. Pronto. Eu deixaria assim. Poderia até deixar aqui só para simplificar. Ok? Aí, o resultado final é o mesmo. Se eu rodar aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é que agora eu estou trabalhando com dois arquivos, né? Eu tenho um arquivo HTML e tenho um arquivo JS. Aí eu tenho mais um arquivo, tá bom? Mas vocês podem trabalhar, continuar trabalhando desse jeito, para simplificar a vida, né? Deixa tudo dentro da tag script e usa somente um arquivo, ok? Vocês podem trabalhar das duas maneiras. Exato. Para manutenção é maravilhoso. Você deixa tudo lá bem organizado. Ok? Beleza? Mais dúvidas aí, pessoal? Mais perguntas? Pessoal das engenharias, civil, produção, controle e automação. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Professor, Beleza, André. Opa, diga aí, Hanna. é só uma dúvida, não tem nada a ver com o que o senhor falou agora. Quando a gente for trabalhar no URI, a gente precisa, no mínimo, ter lido até o capítulo 3, né? Isso, E, exatamente. tipo, o resto dos capítulos a gente pode ler, tipo, já tudo de uma vez, já? Pode ler. Bem, boa pergunta. Na próxima semana, né, eu vou assumir, né, eu vou assumir que todo mundo já leu e terminou aqui até o capítulo 3. Mas você pode ler, pode continuar a leitura aí até o capítulo 5, tá? Pode continuar até o capítulo 5 numa boa. Mas na semana que vem eu vou trabalhar com o conteúdo até o capítulo 3. Beleza, Hanna? Beleza, professor. Joia. Ok. Então vamos lá. Mais dúvidas? Uma outra coisa que vocês devem ter visto, né, nesses capítulos aqui no 2 e no 3, né, é a questão das funções embutidas, né? Como assim, função embutida? São funções que já existem, né, na linguagem que você está usando.
Então, toda linguagem de programação tem um conjunto de funções que já vem programadas para você usar, numa boa, né? Por exemplo, funções matemáticas, como essa daqui, ó, math.cos. É uma função que calcula o cosseno do valor que eu passo para ela, né? Então, se eu passo um valor determinado aqui para essa função, ela calcula e retorna para mim o cosseno daquele valor, né? Então, se eu rodar aqui, ó, por exemplo, 0, cosseno de 0 é 1, né? Aí ele calculou e botou. E eu tenho várias funções. Eu posso ter uma função seno, né? Tangente. Essa aqui, SQRT, é uma função muito usada, né? Que vocês vão usar bastante. A função square root, né? Ou raiz quadrada. Então, SQRT calcula a raiz quadrada. Então, são funções que já estão aí prontas para usar. Agora, caso você precise de uma função que ainda não existe, né? Você tem essa opção de criar a função usando, né, isso daqui. Certo? Então, as funções embutidas são funções que já estão lá, como o nome diz, embutidas na linguagem, pronta para usar. E aí, caso você precise, você pode criar suas próprias funções. Ok? Joia. Bom, dúvidas? Aqui alguém chegou depois? Não, né? Não. Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte. Continuem, tá? Continuem aí a leitura do livro. Tragam, façam aí as atividades que esse livro mostra. Tragam as dúvidas na próxima aula, na quinta-feira, tá certo? Lembrando que a nossa meta aqui é na próxima terça, que todo mundo tenha lido pelo menos até o capítulo 3. Lido, entendido e tirado as dúvidas, tá certo? Mas quem quiser continuar a leitura, continue, né? A gente vai usar até o capítulo 5, mas na próxima semana a gente vai trabalhar em cima do capítulo 3. Ok? E aí na próxima semana a gente já vai usar aquela ferramenta lá que vocês criaram lá, a conta, né? Lá no URI Online. Aí lá vai ser o nosso jogo de xadrez, né? Vai ser a nossa piscina, você vai mergulhar e vai nadar lá dentro. Vai ser o nosso dojo, né? Onde vocês vão lá partir lá para a luta lá dentro da plataforma. E aí qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Tem um grupo lá do WhatsApp, botem dúvida lá, ou mandem no privado, se você tem vergonha, né, de compartilhar, manda no privado, tá certo? Mas é interessante compartilhar a dúvida no grupo, porque outros alunos vão ter a oportunidade de tirar a dúvida, né, de aprender ensinando, e às vezes a dúvida de um aluno também é a dúvida de outros, né? Então, ajuda. Ciel, não. O programa, isso aí é uma coisa, é uma característica do JavaScript. Ele não gera um arquivo executável como outras linguagens de programação. Então, para você rodar um arquivo JavaScript, usando, né, no modo cliente, que é o modo front-end, você apenas vai fazer o quê? Clica duas vezes no arquivo HTML. Clica duas vezes,
E quem vai executar o arquivo para você é o navegador. Então, essa é a maneira, nessa disciplina, que a gente vai trabalhar. Tá certo? Futuramente, o que é que vai acontecer? Como você faz ADS, o teu curso é ADS, na disciplina de POO, Programação Orientada a Objetos, que é a próxima disciplina que você vai fazer no próximo semestre, você vai aprender a linguagem Java. Aí lá você já tem uma linguagem que é mais independente. Então você não precisa de um navegador para executar. Então ela já é mais independente. Aí lá você vai aprender a tornar o programa executável, né? A disponibilizar para as pessoas, etc. e tal. Mas o que vocês vão fazer aqui, vocês podem deixar online. Se você criar um domínio, por exemplo, e colocar esse HTML dentro de um site, ele fica perfeitamente acessível para todo mundo. Inclusive, o trabalho que vocês vão fazer, o trabalho final da disciplina, eu costumo geralmente passar um jogo, tá? Muitos alunos disponibilizam o jogo que desenvolve aqui, disponibiliza na internet. Aí fica lá online, dá para os amigos, compartilha, e aí fica rodando lá. Sem fazer alteração nenhuma. É só subir o arquivo que ele já fica pronto para usar online. Ok? Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Então, mais alguma dúvida, perguntas? Beleza. Bom, então vou finalizar por aqui, tá? A gente se encontra terça, se encontra quinta. Tragam as dúvidas aí na quinta-feira para a gente esclarecer. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham aí nesse meio tempo, é só mandar aí por torpedo ou WhatsApp. Beleza? Então, um grande abraço a todos. Diga aí, Felipe. Não falei nada não, professor, só... Beleza. Ok, então um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom feriado amanhã, Professor, eu acho que eu não respondi Opa. a chamada, ó. Desculpe. Mas eu botei tua presença, Vitor. Colocou? Na hora que vocês vão entrando, botei, de todo mundo. Tá certo. Desculpa aí, tá, professor? Tranquilo. À medida que vocês entram na sala, eu já vou botando a presença. Tá, beleza. Jorge. O projeto final é um jogo, lá na AV3. A gente vai fazer sozinho esse jogo ou vai ser em grupo? É em dupla. Beleza. No momento oportuno eu vou explicar detalhes, mas é em dupla. Professor? Opa, Felipe. É porque eu não tô no grupo do WhatsApp. Eu poderia mandar o número aqui, aí quem tiver no grupo me adicionar lá. Pode, passa o número que eu te adiciono, pode ser, numa boa. Beleza. Mas tá aí, ó, tá aí o link, o Jorge botou. Clica aí que tu já entra, automático. Ok, obrigado. De nada. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom feriado. Até quinta, hein? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.